Olha só. Sistema de equações de primeiro grau, método de resolução. Vamos primeiro entender o que só lembrando e entendendo o que é um sistema, né? Em um jogo de futebol, entre as equipes A e B, foram marcados 6 gols. O resultado foi um dos números que constam na tabela. Gols da equipe A. Aí, bem, se foram marcados 6 gols, se a equipe A fez 6, a equipe B não fez nenhum, né? Se a equipe A fez 5, então a equipe B fez quantos? 1. Se a equipe A fez 4, a equipe B fez 3. Mas pode ter sido 3-3, ou também a equipe A pode ter perdido o jogo. Ou seja, ter feito 2 e a equipe B 4, ter feito 1 e a equipe B 5, e ter feito nenhum e a equipe B 6. A gente não sabe quem ganhou. A gente só sabe que no jogo foram marcados 6 gols. Beleza? Representando por X o número de gols marcados pela equipe A e por Y o número de gols marcados pela equipe B, podemos descrever a equação x mais y igual a 6. Ou seja, o que essa equação está traduzindo? A quantidade de gols da equipe A mais a quantidade de gols da equipe B tem que ser 6, porque foi o total de gols marcados no jogo. Tranquilo? Então, obviamente, x e y tem que ser número natural aí nessa questão, porque indica a quantidade. Assim a gente vai ter os pares, ó, 6 e 0, 5 e 1, 4 e 2, 3 e 3, 2 e 4, 1 e 5, 0 e 6. Cada um desses pares está fazendo a relação do gols da equipe A, que é o primeiro número, com a equipe B, que é o segundo número, tá? E são todas as soluções dessa equação aqui, ó, x mais y igual a 6. Veja que qualquer um desses pares, se eu pegar 6 mais 0 dá quanto? 6. 5 mais 1 dá quanto? 4 mais 2 dá 6, e assim por diante, tá? Então, para encontrar uma das soluções de uma equação do primeiro grau, com duas incógnitas, a gente escolhe o valor qualquer para x, e a seguir substituímos este valor na equação para determinar o valor de y. O par xy será a solução da equação. Exemplo, seja essa equação aqui, ó, 5x mais 2y igual a 7. Se eu falar que x é menos 2, ou seja, se eu atribuir para x o valor menos 2, y pode ser qualquer valor? Óbvio que não. Y vai ter um valor específico, tá? X pode assumir infinitos valores e y também, mas existem os pares, tá? Cada um tem o seu par. Então a questão é achar qual é, para esse x igual a menos 2, qual é o par dele? Para a gente fazer isso, a gente vai pegar a equação. No lugar do x, vai colocar o valor dele, que é menos 2, e vai efetuar os cálculos. 5 vezes menos 2 dá quanto? Menos 10. Então fica menos 10 mais 2y igual a 7, né? Passa o 10 para lá, fica 2y igual a 17, ou seja, y igual a 17 sobre 2. Então, se x é menos 2, quem vai ser o par dele? Ou seja, quem vai ser o y que vai combinar com esse menos 2? Vai ser y igual a 17 sobre 2. Isso aí, menos 2 e 17 sobre 2, é uma solução da equação dada. Porque aqui no caso eu estou dando uma equação só. Uma equação tem quantas soluções? Infinitos. Tá? Porque na realidade essa equação, vocês até vão ver no 9º ano, se chegar lá, que essa equação vai representar uma reta. Uma reta ela é formada por infinitos pontos. Então, quando eu falo isso aqui, esse par está representando um ponto, mas pode ser infinitos. Ok? Agora, sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Considere a seguinte situação. Em qualquer torneio de voleibol, tá? Qualquer torneio de vôlei, o regulamento manda marcar 2 pontos por vitória da equipe. Então, quando a equipe ganha, 2 pontos. E 1 ponto quando a equipe perde. Então, sempre ganha ponto. E lembrando que no jogo de vôlei não tem empate. Ou ganha, ou perde. Se ganhar, ganha quantos pontos? 2. Se perder, ganha quantos pontos? 1. Ok? Disputando um torneio, uma equipe realizou 9 partidas e acumulou 15 pontos. Quantas partidas a equipe venceu e quantas partidas ela perdeu nesse torneio? Bom, eu não sei quantas ela venceu, nem quantas ela perdeu. Mas eu sei o seguinte, a quantidade de partidas que ela venceu, mais a quantidade de partidas que ela perdeu, tem que dar quanto?
Qual é o número de partidas que ela jogou, gente? 9. 9 é a quantidade de partidas. Então, se eu somar a quantidade de vitórias mais a quantidade de derrotas, tem que dar 9. Indicando X, o número de partidas que venceu, e Y, o número de partidas que perdeu, a gente vai ter o seguinte, ó. Como a equipe jogou 9 partidas, as partidas que ela venceu, mas as partidas que ela perdeu, tem que dar quanto? 9. Tá claro isso? Tranquilo mesmo? Beleza. Aí a gente já usou uma informação, que foram dadas 2. Teve 9 partidas. Mas além das partidas, deu outra informação, que foi o quê? A quantidade de pontos. Não é isso? Então a gente tem o seguinte. Por cada vitória, marca-se 2 pontos. Então, o número de pontos obtido por vitória vai ser 2 vezes X. Enquanto com as derrotas vai ser Y. Atila, eu não entendi. Por que 2 vezes X? Se a equipe tiver ganhado 3 jogos, quantos pontos ela ganhou nas vitórias? 2 vezes 3. Certo? Porque cada vitória é 2 pontos. Se a equipe ganhou 5 jogos, Atila, quantos pontos ela ganhou com as vitórias? 2 vezes 5, 10. Mas se ela ganhou X jogos, quantos pontos ela ganhou com a vitória? 2 vezes X. Que aí indica a quantidade de pontos por vitória. Se a equipe perdeu 3 jogos, Atila, quantos pontos a equipe marcou pelas derrotas? 3 pontos. Porque cada derrota é 1 ponto. Se ela perdeu 4 jogos, quantos jogos a equipe marcou? Então, 4 pontos. Se ela perdeu 8 jogos, nas derrotas, quantos jogos ela marcou? Nas derrotas, quantos pontos ela marcou? 8 pontos. Cada derrota é 1 ponto. Então, se eu somar a quantidade de pontos que ela ganhou na vitória, com as vitórias, mas a quantidade de pontos que ela ganhou por derrota, tem que dar quanto? O total de pontos. E o total de pontos, neste caso, é quanto? 15. Beleza? Então, a gente tem 2 equações. X mais Y igual a 9, que está relacionando a quantidade de jogos, não é isso? E 2x mais y igual a 15, que também pode ser indicada por isso aí. O que é isso? As 2 equações assim, uma embaixo da outra, com essa chave na frente, um sistema de equações, que é o nosso objetivo resolver. Tá? O sistema ele é utilizado para quê? Quando nós temos 2 equações, e a gente não quer achar apenas a solução de uma. Uma equação sozinha, como eu falei antes, tem quantas soluções? Infinitas. O meu objetivo agora é achar a solução que 2 equações têm juntas. O que os dois têm em comum. Tá claro até aí?